Eu quero agradecer ao Senhor, aos irmãos, e pela oportunidade que está sendo concedida por nós nesse momento. Vou fazer uma breve apresentação. Eu sou o irmão Márcio Morel, há 35 anos eu tenho pregado o Evangelho do Senhor pela sua chamada. O Senhor me chamou e mais uma vez eu estou aqui neste momento atendendo o pedido dEle. Sou casado com a irmã Suzete, faz 28 anos, tenho 2 filhos, Pedro e Mariana. Aos 27 anos, estamos à frente da direção da igreja em Pereira Barreto. Os irmãos os quais me acompanham, que eu saúdo com muito amor, a igreja que eu tenho declarado minha profissão de fé a Cristo cada dia e a minha declaração de amor a esses queridos irmãos e a todos os queridos irmãos que estão aqui, os quais eu conheço e também aos que eu estou conhecendo e tendo a oportunidade de rever e conhecê-los neste dia. Amém? Grato pela presença de todos, aos queridos pastores que estão aqui, estou debaixo das vossas orações também, às igrejas do Senhor que vieram nesta sagrada assembleia, a sua presença, pode ter certeza, é um brilho diante dos olhos de Deus. Amém? O nosso Senhor Jesus Cristo é a única causa da nossa presença neste momento. Quero procurar seguir um esboço que eu tenho procurado já faz mais de 40 dias, para que eu não seja traído pela minha confiança intelectual e poder escorregar em algumas tragédias da minha língua. Peço ao Senhor ser humilde e sujeito à sua palavra e não decepcionar aquele que me chamou e vocês, amados e amadas. Minhas opiniões humanas, ainda que sinceras, devem ser amenizadas, é deixar a voz do Senhor falar sempre. Você colocou as suas melhores roupas, o melhor do seu tempo, e aprontou e apareceu aqui com a sua preciosa atenção. Creio que você não pode voltar vazio desse dia de hoje. Que esse dia seja mais um dia cheio do Senhor. Todos os cultos são especiais. Este é inédito. Na presença santa do Senhor, podemos ser e fazer o melhor dos nossos esforços. Neste tempo de dias difíceis e trabalhosos, o Senhor me tocou num desafio para alertar as igrejas e você que está aqui presente sobre a intromissão abusada e ofensiva do maligno para nos perturbar. É um assunto que poucos apreciam, difícil de fazer, mas com muito conteúdo na palavra de Deus. Se o inimigo está em volta, ao nosso derredor, Jesus deve estar sempre por dentro nas nossas vidas. Amém? Eu peço nesse momento a sua devida atenção, porque esse sermão está bem denso, não tenso, mas bem condensado. Acho que não vou poder ter muitas pausas e estou vendo que nós vamos ter que fazer como a Páscoa dos judeus, comer apressado, sem perder a qualidade e o propósito. Amém, irmãos? Então, as referências que eu for passando, eu peço perdão aos irmãos. Eu não vou esperar você procurar. Então, você pode prestar atenção. Depois, quem quiser, nós vamos editar toda a pregação e colocar todas as referências. Tudo bem, irmãos? De início desse sermão desta manhã, nós vamos reconhecer o terreno do mal em 3 passagens simultâneas, coincidentes no assunto Satanás. Primeira passagem, nós vamos ler Ezequiel 28 e 17. Elevou-se o teu coração por causa da sua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor,
Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Passagem 2. Disse Jesus aos seus 70 discípulos, em Lucas 10, 18, parte do versículo: eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Passagem 3, livro da revelação do Senhor, Apocalipse 12, 19. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. As 3 leituras relatam um fato importante: Satanás e seus anjos na terra, com os homens olhando e venerando esta maldade caída do céu. Deus lançou Satanás por terra e ele é admirado pelos reis, como nós lemos em Ezequiel 28. Jesus viu ele cair como um raio do céu, como ele disse aos seus 70 discípulos, depois que eles voltaram maravilhados de ter feito expulsão de demônios, e eles voltaram alegres, e o Senhor parece que deu um corte na conversa, sem responder a causa, mas disse o efeito da palavra de Deus neles, que tinha visto Satanás cair como um raio do céu. E por fim, Apocalipse, a antiga serpente do Éden, enganadora do mundo, foi precipitada na visão de João. Relatos diferentes, em épocas diferentes. Ezequiel escreveu no cativeiro babilônico, cerca de 600 anos antes do nosso Senhor Jesus Cristo. Séculos depois, nos 2 escritos neotestamentários que lemos em Lucas e Apocalipse, escritos na 3ª e 4ª metade do 1º século. Em relação à primeira leitura de Ezequiel 28 e 17, encontramos uma passagem paralela em Isaías 14, escrito cerca de 800 anos antes da era da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma diferença de aproximadamente 200 anos entre os 2 profetas. Então, as profecias de Isaías e a profecia de Ezequiel são conhecidas como profecias duplas. O profeta Isaías escreveu sobre o rei da Babilônia, enquanto o profeta Ezequiel sobre o rei de Tiro. Reis admiradores da antiga serpente que caiu do céu, a serpente do Éden. Os 2 profetas espelharam nos 2 reis o mesmo personagem do lançado do céu. Estes reis eram impiedosos, eles eram orgulhosos, elevados de coração, corrompidos, opressores, soberanos, instalados como os deuses nesse mundo. Foram reis profanadores, articuladores de centros de idolatrias e imoralidade. Estas combinações malignas e profanas igualaram ao príncipe deste mundo. Encaixa num ditado que nós temos: tal pai, tal filho. Estes reis que olharam para a antiga serpente, copiaram e agregaram no seu espírito suas atitudes, assim até nos dias de hoje. Desde Adão, a natureza do diabo entrou nos reis, entrou nos homens e alastrou-se nos reinos do mundo até os dias de hoje, contaminando como um poderoso fermento babilônico sobre toda a terra. Aquele que não tem mais lugar no céu, achou-se num campo fértil aqui na terra. Brotam como ervas espinhosas, como os cardos e espinhos que nós lemos o Senhor dizendo a Adão. Disse João: todo mundo está no maligno. Disse o apóstolo Paulo: mas os homens enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. 1 João 5:9, 2 Timóteo 3:13. Ainda que os homens e nações
possam ter um desejo de programar um certo rearranjo, promover um certo rearranjo nesta desordem mundial que assistimos, confusa até nos dias de hoje. Eles vão continuar atolados numa areia movediça da maldade contínua. A paz dos homens nunca se encaixará como a que Jesus deu aos seus. Desde Babel, há uma busca por um unificador, pacificador homem, necessidade intrínseca do homem, a promoção da unificação entre as nações sem a presença de Deus. Este é o desejo da humanidade desde os dias da queda. Os descendentes de Noé, no livro de Gênesis 11:4, disseram: edifiquemos nós uma cidade, uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Assim o Senhor lhes confundiu ainda mais, e tornou-se impossível encontrar a união e a paz sem a presença de Deus. Este espírito Babel, esse espírito confusão, não mais saiu da presença do homem. Está nas nações, entre guerras e seus rumores de guerras. Está num país, olhe o nosso país nos dias de hoje, nas famílias em pé de guerra, irmão contra irmão, filho contra pais. Na confusão dos casais, desunidos no corpo e na alma. Nas igrejas, entre tapas e tolerâncias. Estas são as vitórias reais de Babel. Confusão não é de Deus. Onde há confusão, Jesus não está. Repito, onde há confusão, Jesus não está. Amém? Disse Jesus, João 14:27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou, como o mundo dá. Depois, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Disse Jesus, segunda vez, Mateus 18:20, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Não pense que reunidos é apenas um ajuntamento. Reunidos é unir novamente. Um dia foi desunido, na Babel, na confusão, agora só em Jesus. Ele pode nos reunir por completo e em tudo. Não há união num ambiente confuso, confuso de Babel. Se não podemos reunir nosso país, reúna a sua casa e a igreja, antes que se unam a Babel e Babilônia. Conferindo as palavras do apóstolo Paulo, ele disse que o mundo é um grande engano das perseguições. Neste mundo desunido, o mundo dos homens vai de mal a pior. 2 Timóteo 3:12, diz o apóstolo Paulo ao jovem evangelista. E também, todos os que piamente é convicto, cheios de convicção, querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. A novidade para os homens foi a oportunidade de sair desta confusão sobre as condições do nosso Senhor Jesus Cristo. Padecer. Jesus veio entre os homens, aqueles que querem uma vida diferente, no poder de Deus, em Cristo, o Redentor, sofrerão perseguições por terem saídos da confusa Babel. Serão novos forasteiros
em terra estranha. Amém? Continuemos. O enganador, lançado no mundo com seus anjos, não quer te perder, quem ainda não tem Cristo, porque ele não tolera a presença da luz reveladora, esclarecedora entre os homens. Denunciar sua maldade atrapalha seu alastramento e domínio sobre os homens. Todos os que vivem com convicção, piamente, em santidade, separados no Senhor, com sinceridade no Evangelho de Cristo, certamente sofrerão perseguições. Você está disposto em nome de Cristo? Disse Jesus, Mateus 5,10, bem-aventurado os que sofrem perseguições ou perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Como metodologia dos ardis satânicos, ele quer enganar e diminuir as verdades deste tema de hoje. O enganador deve ser exposto sobre a luz das Escrituras pelo seu povo, o povo de Deus, anunciador, endereçado aos homens do mundo. Isto é evangelismo, o ide e anunciai. Você está disposto? Observe que as pessoas guiadas pelo instinto dos reis da Babilônia não têm a luz de Cristo. O roubador de vidas vai insistir na perpetuação da morte e na destruição da maldade contínua entre os homens. Este é o mundo que criamos nossos filhos. Trevas ou luz, está na nossa responsabilidade. Pais irresponsáveis e avós, você tem responsabilidade nas aflições deste mundo. Disse Jesus, mais uma vez, o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Amém? A operação trevas, de matança, de roubos e destruição, é rotineira neste mundo. Não cansamos de ver gente matando gente, gente roubando gente, gente desunindo gente e destruindo tudo que pode que Deus criou. Antes da morte do rico e Lázaro, os dois homens estavam misturados como nós aqui neste mundo. Depois de mortos, um abismo intransponível se instalou e as portas se fecharam. Jesus chegou para aqueles dois. Era tarde para o rico e tempo de glória para Lázaro. Enquanto Jesus quer te dar vida em abundância, Satanás quer te açoitar até destruir e te desfalecer. Luz e trevas nunca podem e nunca andam juntos. Onde a luz aparece, as trevas somem. Não podemos remar com o bem e o mal juntos. Disse Jesus, Lucas 16:13, nenhum servo pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar outro, ou se chegar a um e desprezar outro. Se perguntarmos agora, para qual um de nós, desses dois reinos, você opta? Com quem você deve andar? Não tenho dúvida quem é que você vai escolher. No entanto, estas decisões geralmente não são tomadas, de forma que muitos andam com quem não deve andar e rejeita estar ao lado de quem deve estar. Este é um entrave humano. Assim é o engano do debilitador das nações. O poder do mal
sobre os tímidos e os indecisos. Quero comentar sobre a incrível persistência desse querubim que um dia foi ungido para ser guardador nos céus, até que um dia achou-se iniquidade e por terra lançado abaixo foi. Isaías 14:12, a profecia paralela de Ezequiel, como já antecipamos, disse Isaías: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. Seu intento ainda é debilitar, e ele caiu para agir o que ele é: desfalecer, fazer perder forças. Geralmente, qualquer um debilitado entre nós, sem forças, não toma decisão, é tímido e medroso. Por isso que Satanás açoita e domina sobre os homens das nações. Ele debilita sem piedade. Por isso que Jesus também disse, João 16:33, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. Amém? Atente para a reação do futuro apóstolo afligido, o discípulo de Cristo, o apóstolo Pedro. Lucas 22:31 e 32, disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, disse Jesus, confirma teus irmãos. Amém? Cirandar é o ato de açoitar, bater até desmembrar. É um processo da separação da semente do ramo, da haste da planta do trigo. O pai da mentira é um especialista na ciranda das nações, dos cristãos, das igrejas e do povo de Deus. Isaías escreve que apenas na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, sua segunda vinda, é que Satanás vai cessar, vai parar de debilitar as nações e os açoites sobre os homens das nações. Isaías 14:6 diz o profeta: aquele que feria os povos com furor, com golpes incessantes, que com ira dominava todas as nações, agora é perseguida. Esta é uma profecia para o futuro. Quero te dizer que na escola de Satanás, seus alunos admiradores executam seus métodos cruéis, sem piedades. Nesta área, cada dia mais, tornam-se especialistas. É o que os homens loucos, possuídos, endemoniados pelo instinto irracional do cirandeiro fazem: roubam, matam e destroem. É a metodologia dos discípulos da Babilônia e Tiro. Os dois reis eram especialistas nestas metodologias cruéis. Seus súditos herdeiros desse reino continuam operando como nunca, porque o pai é o mesmo, tal pai, tal filho. Quando descarregam surtos de ódio sobre vítimas indefesas, sem piedade nos assassinados. Quando familiares se espancam no corpo e na alma. Quando descarregam suas armas sobre vítimas indefesas. Quando pegam um animal indefeso e açoitam com crueldade, não satisfazendo em matar e esfoliar, mesmo após de morto, prosseguem até perder suas forças de tanta agressão gratuita.
Não é à toa que você vê que uma pessoa dispara 50, 60 e até 80 tiros em cadáveres, por ódio, ódio contínuo. Este é o mundo que criamos nossos filhos. Cirandam, açoitam gente, animais, a natureza que Deus nos deu para plantar, para nos servir, para nós colhermos o fruto do pão de cada dia, a água para nós bebermos e vivermos em paz. Assim Deus criou o paraíso. Mas cirandam tudo e são cirandados por todos. Açoitam e são açoitados. Torturam e são torturados. Disse Jesus: e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Mateus 24:10. Você odeia alguém aqui neste momento? Que pode estar aqui ou não estar aqui? Você tem rotinas de ódio? Se você tem, você sabe quem tem domínio sobre isto. Nestes não há paz do bom pastor, que dá a vida, e dá vida em abundância. Amém? João 10. A maledicência, a falsa testemunha, a arrogância, o ódio contínuo, a impiedade, a opressão sobre os indefesos, são os sintomas da confusão de Babel, nas mais cruéis variantes cirandadas no próximo. Sem Cristo, não temos outra opção. Seremos cirandeiros da desunião, da murmuração, da reclamação e nos açoites da língua. Qualquer estrago no próximo, seja no corpo, seja na alma, seja no nome, não é de Jesus. Repito, qualquer estrago no próximo, seja no corpo, seja na alma, seja no seu nome, no bom nome, não é de Jesus. Qualquer atitude que destrói o próximo, ainda que reservado, nos ardis silenciosos da agressão verbal, da maledicência oculta, são vertentes da ciranda de Babel. Confusão é. Cada um de nós deve ter identidade da luz de Cristo. Qual lado neste mundo você está? Cirandeiro ou cirandado? Se unidos em Cristo ou desunido em Babel? Se está seguro em Cristo ou confuso, indeciso e medroso, acanhado? E quem não participa deste jogo, neste game, que talvez seus filhos exercitam com os dedos e estimulam a alma das maldades de Babel e Babilônia, são os que cuidadosamente querem viver em Cristo. Estes sofrerão perseguições, como já lemos em 2 Timóteo 3:2. A palavra sinaliza que a ciranda implacável sobre Pedro, retornando ao apóstolo, avisada por Jesus, ocorreu na sua velhice, na despedida deste mundo. Pedro não pediu para evitar estes açoites no fim da sua vida. No entanto, fez valer o rogo de Jesus para que ele não desfalecesse na fé durante a implacável ciranda que ele ia passar um dia. Nossa próxima passagem, Jesus predisse
de que maneira Pedro haveria de morrer, um martírio semelhante ao dele, para glorificar a Deus no dia da sua aflição. João 28, a partir do verso 18. Na verdade te digo, disse Jesus, quando eras mais moço, dizendo a Pedro, te cingias a ti mesmo, isto é, apertava seus cintos, e andava por onde querias, disse Jesus a Pedro. Mas Pedro, quando fores velho, estenderás as tuas mãos, para que outro te cinja. Vai ter que levantar as mãos para apertar as suas roupas. E te levará para onde tu não queiras, Pedro. Versículo 19. E disse isto, significando com que morte ele havia de glorificar a Deus. E Jesus, dito isto a Pedro, disse-lhe, Pedro, segue-me. Está disposto? Quer ser um Pedro na vida? Alguns anos mais tarde, Pedro, na condição já de confirmador dos irmãos, ciente do seu fim, mas não medroso do seu fim, encarando a sua realidade e não fugindo da sua realidade, comenta na sua segunda carta, capítulo 1. Essa segunda carta Pedro escreveu bem próximo do seu martírio. E ele disse no versículo 13 aos irmãos, essa segunda carta Pedro não identifica nenhuma igreja, nenhum dos irmãos, mas Pedro identifica aos irmãos. E ele disse, e tenho por justo, que enquanto estiver neste tabernáculo, tabernáculo é o corpo com presença de Deus, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo. E lembrou das palavras de Jesus, dita alguns anos atrás, como também o nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado, isto é, já me tem dito, já estou ciente, mas não tem problema, porque enquanto eu estiver nesse tabernáculo, eu quero despertar vocês, irmãos, com admoestações e não com medo. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. E hoje estamos lembrando. Aos irmãos, a quem possa interessar. Pedro, com a morte iminente, não tremeu, não gemeu. Ele usava a expressão, minha partida, o seu êxodo, para descrever a despedida deste mundo e deixar seu corpo, seu tabernáculo. Indica que visualizava a sua morte, o relógio divino já despertava, apontava a sua despedida, e ele sabia que no momento exato de Deus, Pedro desocuparia esta tenda terrestre que está com você agora. Tenda é morada passageira. Este tabernáculo, santuário portátil, que os judeus tanto andavam com eles. Esse tabernáculo seu aí também, como foi o de Pedro, poderá ser transportado para qualquer lugar e em qualquer momento. Você está apto, disposto para sair desse tabernáculo a qualquer momento, ainda que sofrendo, mas ao mesmo tempo exortando os irmãos? Pense. O apóstolo vivia piamente, isto é, convicto em Cristo. Agora, confirmador dos seus irmãos até o fim, foi purificado e beneficiado na ciranda. Pela fé não negou Jesus, confirmou os irmãos e a fé confirmada entre nós neste momento. Sua fé ainda fala entre nós
na semelhança de Abel. Hebreus 11:4.